pessoal. É muito bom a gente poder abrir a Bíblia e falarmos juntos dela. A pessoa que sabe exatamente a Bíblia, não tem ninguém que não vá acreditar na Bíblia assim. Muitas pessoas pensam que sabem a Bíblia, mas elas sabem a Bíblia só em partes. Mas se é uma pessoa que conhece realmente a Bíblia e procurou as coisas na Bíblia, não existe ninguém que assim não vai acreditar na Bíblia. E o que é mais precioso, quanto mais importante, quanto mais valioso, você vai poder depositar nas mãos de Deus. Mesmo eu dizendo que acredito em Deus, mas eu tentei viver fazendo todas as coisas sozinhos. Então, para eu tomar uma decisão na minha vida, quão insensato isso foi. Mas eu nunca descobri isso. Então, se você deixar uma grande base de exército, você não vai deixar na mão de qualquer pessoa. Então, para um capitão poder cuidar de uma base de exército, é uma pessoa com milhares de pessoas, não vai ficar na mão de qualquer pessoa, né? É uma pessoa com bastante experiência. Não só na base militar. Para escolher um capitão, para escolher um presidente também não vai ser qualquer um seja presidente, né? Tem que ser sábio, tem que ser uma pessoa com bastante teoria, conhecimento, filosofia para ser presidente. É a mesma coisa com uma grande companhia. Não é qualquer pessoa que está passando na rua que você vai falar, você quer ser presidente dessa companhia? É uma pessoa com bastante experiência que eles vão deixar a companhia na mão. Então, o seu espírito, ele não é muito mais precioso do que uma base militar ou de uma companhia? Mas você mesmo decidir as coisas para o seu espírito, como você vai fazer, o que você vai fazer, isso é uma grande tolice. Então, esses grandes problemas que você vai se deparar, a eterna destruição ou o céu. Então, a maioria das pessoas, elas cuidam desses seus problemas sem pensar. Por isso, nós temos que ler a Bíblia. Nós temos que descobrir o coração de Deus que está dentro da Bíblia. Nós temos que ter a mesma visão de Deus que Deus tem na Bíblia. O mesmo ouvido que Deus tem, nós temos que ter. Então, se a nossa vida for conduzida pelo coração de Deus, eu acredito que tudo vai ser feito de uma forma agradável. A outra vez, nós lemos Gênesis capítulo 2, versículo 1. Gênesis capítulo 2, versículo 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, em Gênesis capítulo 2, versículo 1, falou que foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 1, está escrito, no princípio criou Deus os céus e a terra.
Em Gênesis capítulo 2, versículo 1, está falando, pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. É uma palavra muito agradável. É uma palavra que dá muita esperança. E no capítulo 1, versículo 1, Deus falou que Ele criou os céus e a terra. E quando a gente vê em Gênesis capítulo 2, versículo 1, assim pois, no capítulo 1, versículo 2 está escrito, a terra porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Então quando Deus viu essa terra, ela estava sem forma, vazia e com trevas. E Deus não queria ver mais essa terra sem forma, vazia e com trevas. Dentro do coração de Deus, Ele fez uma planta de uma terra muito agradável. Se naquele tempo os homens não existiam, os homens não existiam naquele tempo. Mas vamos supor que eu e você estivéssemos naquele lugar. Então, eu, de outro planeta, estaria olhando para a Terra. E Deus falou para mim e para você. Olha, a Terra está sem forma, vazia e com trevas. Mas eu vou transformar essa terra numa terra muito agradável e bonita que dá frutos e flores. Quando a gente escuta essa palavra de Deus, então como nós pensamos? Ah, que bom! Ah, é tão bom que vai florescer e vai dar flores. Ah, essa terra é tão feia. Essa terra é muito escura, é muito bagunçada. Então, vocês pensariam dessa forma. E podem pensar de outra forma também. Como que a flor pode florescer nessa terra? Mas se essa flor nascer sem sol, então ela vai morrer. Então, essa terra sem luz, ela sem forma, ela vai continuar assim. Vai ser muito frio. Até a pessoa vai morrer. Vai dar frutos e flores? De jeito nenhum. Essa terra vazia, como vai ficar cheia? Não faz sentido. Então, como isso tudo pode ser preenchido com coisas? Não dá. Eu não sei o que é luz, mas será que essa luz vai poder expulsar as trevas? Em cada canto dessa terra está cheio de treva. Qual é o poder da luz para expulsar toda essa treva? Ah, com certeza, porque Deus faz, então Ele não vai ter problema de fazer, mas eu acho que vai ser difícil, né? Eu acho que é. Eu acho que vai ser difícil. Pessoal, se a gente existisse naquele tempo, a gente pensaria dessa forma, não é? Ah, realmente, será que isso vai funcionar? Ah, pois é, eu não sei. Ah, eu acho que vai ser difícil. Como que aquela treva vai embora? Qual é o poder desse ser para mandar essa treva embora? Não vai dar. A maioria de nós pensaria dessa forma. Provavelmente eu e você, todos nós pensaríamos da mesma forma. Mas, pessoal, quando a gente vê na Bíblia, está escrito que foram criados todos os céus, a terra e todo o seu exército. Tudo aconteceu conforme a palavra. Ah, realmente dá certo.
E aqui a gente pode saber o coração de Deus e do homem. O homem, embora ainda esteja vivendo, então apóstolo Paulo estava pregando no livro de Atos e ele falou que o homem chegou no limite, no seu limite. Então, o homem tem o seu limite. Ah, como assim eu estou no meu limite? Eu estou limitado. Eu posso viver no Japão, eu posso viver onde eu quiser. Então, como assim o lugar que eu vivo é limitado? Sim, com certeza aparece. Mas a gente pode, dessa forma chamada Terra, a gente pode sair dela a qualquer momento. A gente pode ir muito longe no espaço. Então, você pode ir para o espaço quanto você quiser. Mas onde você pode ir é o limite onde Deus te colocou. Então, pode parecer que a gente tem liberdade, mas a gente não tem essa liberdade que nós pensamos que temos. Não só o lugar em que vivemos, mas o nosso pensamento também é limitado. Para a gente sair dessa terra, é muito difícil. Vamos supor, os americanos, eles fizeram aviões para durante a guerra, eles voarem por bastante tempo no céu. Eles fizeram um avião que fica sobrevoando por um longo tempo na Terra. Eu não sei quão efetivo foi esse avião, mas isso significa que ele tem que voltar para o chão. Então, eles fizeram esse tipo de avião para se libertar da guerra nuclear, da bomba nuclear. Então, com esse avião, a gente pode, de alguma forma, sair dessa nossa terra. Mas ainda a gente tem limite. É a mesma coisa no mundo do pensamento. Parem para pensar cuidadosamente na sua pessoa. A maioria do seu pensamento vem do mundo do pensamento onde centraliza a sua pessoa. Vocês têm a sua casa, né? Onde está localizada a sua casa? Vocês têm sua casa. Parece que de manhã você saiu de casa. Mas depois você volta para sua casa. Então, você vai fazer uma viagem. Então, parece que você foi de avião a uma longa distância da sua casa. Mas depois que acabar o seu trabalho, você volta para a sua casa. Ou você vai para Havaí, ou para um outro lado, você vai viajar. Mas depois que você acaba essa viagem, você volta para a sua casa. Então, a sua vida gira em torno da sua casa. Muitas vezes você sai de casa, você vai para o seu trabalho, mas no final você sempre acaba voltando para a sua casa. É a mesma coisa no mundo do pensamento. Então, seus pensamentos foram criados assim, é como se fosse a sua casa. Então, você deixa a sua pessoa por um tempo, mas depois você volta para a sua pessoa. Você pensa numa coisa e, de novo, você acaba pensando sobre si mesmo. E assim como você fica girando em torno da sua casa, então a maioria das pessoas estão dentro do limite do seu pensamento. Para você fazer uma viagem do seu coração, você não precisa de um passaporte ou de um visto.
Você não precisa reservar uma passagem de avião ou um assento no avião. Então, o seu coração pode fluir conforme o seu pensamento, mas a maioria das pessoas estão presas na sua pessoa. O que elas sentem, o que elas experimentam, o que elas enxergam, dentro do limite do conhecimento que elas têm, elas não conseguem se libertar disso. Mas Deus não é assim. Quando Deus criou o homem, Deus fez o coração do homem para poder viajar mais além do que o nosso corpo. Então, para você daqui ir para o Havaí, eu também, meu corpo pode demorar vários dias para ir lá. Eu tenho que ficar no avião por várias horas. Mas no mundo do nosso coração, a gente pode chegar no Havaí na hora. É assim que Deus criou o nosso coração. Então, Deus fez com que a gente se libertasse do limite do nosso pensamento para chegar nesse outro mundo. Então, quando eu era criança, eu alimentava o boi, a vaca. A gente amarrava o animal e ia nadar. E às vezes, mesmo não tendo amarrado a vaca no lugar, mas a vaca continua ali parada naquele lugar. Então, mesmo Deus tendo feito o nosso pensamento ser bem assim amplo, mas porque a gente não consegue se libertar do nosso próprio nível, a gente fica dentro da limitação, dentro do nosso próprio conhecimento, dentro da nossa própria experiência, dentro do nosso próprio método, a gente está preso. Jesus Cristo foi para a casa do Lázaro morto. Então, todas as pessoas estavam chorando. Eles estavam tristes. E Jesus Cristo foi procurar a casa desse morto. Então, na Coreia, quando você vai no funeral, você leva um dinheiro para ofertar, né, por aquela pessoa que morreu. Então, Jesus também trouxe um presente. Jesus Cristo não deu um envelope com alguns denários falando para ofertar por ele. Não foi esse o presente. Mas Jesus Cristo trouxe um poder para poder vencer a dor, a tristeza daquela casa. Ele trouxe a fé que podia eliminar a tristeza daquela casa. Jesus Cristo visitou aquela casa com o poder de poder vencer aquela morte. Se a pessoa tivesse olhos espirituais, se tiver tristeza e Jesus aqui, porque a tristeza é pequena e Jesus é enorme, então se a pessoa puder enxergar que Jesus pode vencer a tristeza, não haveria ninguém que ficaria preocupado. Então, aqui existe a morte. A morte, ela é mais forte do que Lázaro. E a morte segurou o Lázaro. Segurou o colarinho do Lázaro e o arrastou até a morte. E Lázaro, embora tenha se esforçado para não ser arrastado, mas porque o Lázaro era mais fraco do que a morte, ele teve que ser arrastado. Por favor, alguém me ajude. Alguém me tira dessa morte. Eu não quero morrer. Eu quero viver. O Lázaro gritou. E tinha as irmãs mais velhas de Lázaro. E elas vendo Lázaro sendo arrastado pela morte, elas também ficaram tristes. Elas também ficaram muito tristes,
E o coração delas também doeu. Mas sabe o que aconteceu? Ô morte, você! Por que você está segurando, arrastando meu irmão? Você não vai largar meu irmão? Então, de uma vez, ele teria batido na morte e a morte teria voado longe. Oi, mano, eu venci a morte por ti. Mas elas não tinham poder para isso. Elas não tinham poder para vencer a morte. A única coisa que Maria e Marta podiam fazer é ficar triste e chorar, só isso. Porque elas não conseguiam vencer a morte. Se a pessoa tiver olhos para enxergar o mundo invisível, se a morte é desse tamanho, o Lázaro é do tamanho de um feijão. Jesus é enorme. Olha, se é esse Jesus, ele pode vencer a morte facilmente. Ele pode vencer a tristeza facilmente. Ah, Jesus, o Senhor está aqui. Oh, Jesus, essa morte quer destruir a nossa casa. Por favor, Senhor, expulse essa morte por nós. Então, elas teriam feito isso. Mas a Maria e Marta enxergavam o Jesus como uma pessoa normal, somente na forma de um ser humano. Maria e Marta sabiam muito bem. Elas sabiam que muitas pessoas não podiam fazer nada diante da morte. Então, embora Jesus Cristo tenha vindo, porque Jesus Cristo veio com a forma de um homem, porque elas pensavam que Jesus Cristo era simplesmente um homem como nós. Por isso elas pensavam que Jesus era incapaz diante da morte. Elas pensavam que Jesus não podia fazer nada diante da morte. Por isso elas não podiam acreditar que Jesus poderia tirá-lo da morte. E Jesus falou para elas: teu irmão há de ressurgir. Mas aos olhos de Maria e Marta, aquilo que elas estavam enxergando e experimentando naquele momento não combinava com a palavra que Jesus Cristo tinha dito. O nosso irmão já morreu. Ele já morreu e agora ele já está podre e fedido. É impossível, meu irmão, ressurgir. Talvez Deus possa fazer isso, mas o meu irmão já morreu. Agora, no coração de Marta e Maria, elas só tinham o coração de estar chateada com Jesus. Por que elas estavam chateadas com Jesus? Teria sido bom. Quando meu irmão estava doente, ele vinha ajudá-lo. Se ele tivesse vindo antes, ele teria sido curado. Por que chegou só agora? E porque a Marta é uma pessoa lógica. Mas, quando ela escutou que Jesus ia chegar, estava chegando, ela foi se encontrar com Jesus. Mas a Maria, ela era uma pessoa emotiva. Então, ela ficou muito decepcionada com Jesus. Mesmo escutando que Jesus chegou, ela nem foi se encontrar com ele. Ela ficou só sentada ali. Para que Jesus veio agora só? Ele podia ter vindo quando meu irmão estava vivo para curá-lo. Por que ele veio agora que ele já morreu? Podia ter vindo antes. Eu mandei uma pessoa para ele. Jesus fala que nos ama. No coração da Maria, ela estava com o coração de estar chateada com Jesus. Ela não tinha um coração de cumprimentá-lo. E aí veio a Marta. O mestre veio e te procura. E a Maria foi. E ela falou para Jesus: se estiveres aqui, não teria morrido, meu irmão. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Só estava com o coração chateado.
Aos olhos delas, elas só enxergaram Jesus como um homem. Elas não acreditavam que Jesus tinha poder para vencer a morte. Elas viram Jesus curando o doente. Elas viram Jesus curando o leproso. Elas viram Jesus expulsando o demônio. Elas viram Jesus levantando um paralítico. Até aí elas podiam acreditar em Jesus. Mas no pensamento de Maria e Marta, porque elas não podiam passar esse limite e chegar no nível de Jesus, elas não puderam acreditar que Jesus faria seu irmão ressuscitar. E ela ficou decepcionada com eles. Teu irmão há de ressurgir. Ele tinha um coração de decepção para com elas. Pessoal, nós somos assim. Nós dizemos que Deus criou os céus e a terra. Mas quando nós vemos, será que realmente foi assim? Será que ele terminou mesmo? Mas no final ele terminou. Mesmo escutando a palavra de Jesus, nós escutamos muito sobre a situação, olhamos muito para a situação. Será que realmente isso vai dar certo? Não, isso não vai dar certo. Então as pessoas ficam presas dentro do seu próprio pensamento e elas não conseguem se libertar do pensamento, do limite do seu pensamento, estimados audientes. O Senhor Jesus tem um poder que nós não conseguimos imaginar. Por mais que nós caiamos num profundo pecado, o Senhor pode nos libertar disso. O Jesus que expulsou as trevas, o vazio dessa terra. O único que pode expulsar o desespero, a decepção e a tristeza do seu coração é Jesus. Por isso nós cremos nesse Jesus. Assim como Maria e Marta, nos seus olhos, no seu pensamento, não acredite que Jesus só pode fazer aquilo que você entende, independente de como é para você. Mas não existe nada que Jesus não possa fazer. Que vocês acreditem nesse Jesus. Muito obrigado. Eu lhes vejo na próxima vez. Até logo.